Mônaco é isso, é glamour, é tradição e é elegância, além de ser, sim, uma das pistas mais importantes do ano. Apesar disso, muita gente ainda torce o nariz para o Grande Prêmio lá em Monte Carlo, dizendo que a corrida não é das mais emocionantes. Por isso, eu vim aqui hoje levantar alguns pontos que podem sim deixar esse fim de semana bem mais interessante do que você imagina. Então, vamos lá. Para começo de conversa, deixar claro que eu não vou meter o louco. A corrida de domingo, nas ruas estreitas de Monte Carlo, realmente não costuma ser uma das mais emocionantes. É claro que eu estou dizendo em condições normais, né? Porque sempre tem um mala que vai trazer, mas em 84, em 96, não. Em condições normais, é sim praticamente impossível ultrapassar, e quem larga na primeira posição tem assim grande vantagem para levar a corrida. Se você levar em consideração que esse ano nós ainda temos os carros mais largos e as barreiras de Monte Carlo não estão acompanhando esse processo de desenvolvimento do regulamento, fica cada vez pior você tentar uma manobra lá em Mônaco. Mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado ao falar do Grande Prêmio tão tradicional. Para você ter uma ideia, as corridas em Mônaco acontecem desde a década de 20, muito antes de começar a Fórmula 1. E nesse novo momento em que a Fórmula 1 está sob liderança da Liberty Media e que está tentando fazer alterações, inovações, mais uso da internet, mais corrida nos Estados Unidos, o Grande Prêmio de Mônaco tem ficado meio que na berlinda, com muita gente dizendo se não deveria realmente abandonar ou então sofrer modificações para que possa trazer as emoções que nós estamos vendo em outras corridas. Complicado, né? Eu queria dizer apenas uma frase que para mim resume tudo isso. A Fórmula 1 só é a Fórmula 1 porque ela é a Fórmula 1. Nós temos que ter muito cuidado na hora de avançar, olhando para o futuro e esquecer um pouco do passado e das tradições. Não seria a Fórmula 1 se nós não tivéssemos as Ferrari, a McLaren, a Williams, que ainda são equipes que carregam o nome dos seus fundadores. Então, tirar o Grande Prêmio de Mônaco, alterar a pista, talvez com um pouco mais de cuidado, seja possível, mas tirar eu acho assim um sacrilégio com a história do esporte, com a história que tanto permeia aquelas ruas estreitas. É só pensar nos grandes nomes que correram ali, passando por Lauda, Schumacher, agora Hamilton, Senna principalmente, que é um dos grandes destaques das ruas de Monte Carlo. Então, não gosto de ouvir essa questão de devemos repensar ou cancelar o Grande Prêmio de Mônaco. O que eu quero propor hoje é que a gente direcione o nosso olhar neste fim de semana, talvez não com tanta expectativa no domingo, não com tanta expectativa para ultrapassagens em pista, mas tem muita coisa interessante que pode acontecer e eu particularmente acho sim que o sábado de classificação é um dos mais emocionantes do ano. Mas chega de conversa, vamos direto ao ponto para que você saiba no que prestar atenção nesse fim de semana. A começar por Charles Leclerc. Acabou de perder a liderança do campeonato para o Max Verstappen e precisa sim recuperar este duro golpe que ele tomou na Espanha. Monte Carlo é o cenário perfeito, afinal é a corrida de casa, ele conhece cada ponto do circuito, ele ia para a escola a pé e passava por alguns trechos. Então, nada mais justo do que você ouvir o hino monegasco no alto e diante do rei de Mônaco. Para isso, o Charles precisa quebrar um pequeno tabu nas corridas em casa. Na verdade, a última coisa que o Charles precisa quebrar é o tabu, porque ele já quebrou muita coisa em Mônaco. No ano passado, foi a caixa de câmbio e ele nem conseguiu alinhar no grid. Outra coisa que fez barulho em Barcelona e que nós podemos ficar atentos em Mônaco é justamente o desempenho da Mercedes. Fomos surpreendidos, foi maravilhoso, o carro parece estar se aproximando dos rivais, mas nós precisamos ficar atentos porque, historicamente, a Mercedes não desenha o carro pensando no Grande Prêmio de Mônaco. Eles já vêm há alguns anos sofrendo com desempenho naquela pista.
Quem sabe esse ano, como você tem um regulamento novo, pneu novo e esse conceito de pod zero da Mercedes que parece estar começando a encontrar o caminho, talvez eles consigam carregar um pouco mais de pressão aerodinâmica e andar bem nas ruas do Principado. Normalmente, quem realmente anda bem por uma questão de desenho de chassi é a Red Bull, e Max Verstappen quer aumentar a distância do campeonato. Então, se formos apostar hoje, eu acho melhor a gente direcionar as expectativas para os touros e deixar a Mercedes um pouco mais em banho-maria, quem sabe na próxima corrida. Mas se tem alguma coisa que pode ajudar os prateados é que Mônaco depende muito da confiança que o piloto tem no carro. E na corrida de Barcelona a gente já viu um Hamilton um pouco mais à vontade. E tem que estar à vontade para andar em Mônaco para você poder tirar o melhor, porque você precisa passar raspando nas barreiras. E se você não confia no equipamento e fica um pouquinho assustado, o tempo não vem. Por isso, há uma expectativa de que a Mercedes faça alguma coisa. Falando em confiança de carro, quem declarou que talvez o equipamento renda melhor em Mônaco do que foi em Barcelona é o Valtteri Bottas. Depois da experiência na Espanha, e principalmente naquele terceiro setor que é mais travado, o finlandês saiu de lá com a impressão de que a Alfa Romeo pode sim surpreender nas ruas estreitas e, quem sabe, se aproximar um pouco mais das primeiras colocações. E isso é muito interessante em Mônaco. Quando eu digo que a corrida não é das mais emocionantes, nós precisamos levar em consideração que alguns aspectos podem trazer um pouco de tempero, né, no domingo. Um deles é justamente esse. O circuito de Mônaco tem uma particularidade, ele é muito diferente dos outros circuitos e pode ser que algum carro renda melhor do que vem rendendo ao longo do ano. E se o cara rende bem no sábado e larga numa posição melhor, é muito difícil que ele perca a posição. Além disso, também são possíveis ultrapassagens no meio da corrida se você alinhar uma boa estratégia e, quem sabe, até uma sorte com a entrada do safety car, que costuma ser comum por lá. Então, se um piloto que não tem um carro para brigar na ponta acaba parando na hora certa, naquela confusão de um safety car inconveniente e pula na frente, é bem possível que ele segure a ponta até o fim da corrida. E nós podemos ter resultados inesperados. Nós já vimos nos últimos anos carros mais vencerem corridas em Mônaco. Foi o caso do Ricciardo, né, na corrida que ele venceu pela Red Bull, e do Hamilton, uns 2 anos atrás, quando o Max Verstappen vinha mais rápido. Acontece que esses 2 carros são 2 carros de ponta. Mônaco permite sim que, dependendo do momento, uma Alpine, uma Alfa Romeo, quem sabe até uma Alfa Tauri, acabem contando com a sorte, quem sabe levando uma vitória lá. Não é impossível, claro, não devemos criar muitas expectativas, mas pode acontecer. E se o Bottas está confiante para Mônaco é porque ele é um piloto experiente e nas ruas de Monte Carlo a experiência do piloto conta muito, acaba até às vezes equilibrando alguns equipamentos. Então não é impossível que nós tenhamos um piloto um pouco mais maduro, um piloto que a gente sabe que é competente, que a gente sabe que é rápido e numa boa volta de classificação consiga um resultado interessante e, quem sabe, misturar um pouquinho o grid. Tô falando dele, Fernando Alonso. Eu particularmente quero ficar de olho no que esse espanhol pode aprontar em Mônaco. Sebastian Vettel, talvez, né? Não vou garantir porque essa Aston Martin está muito complicada. Mas vale ressaltar que o Norris já tem ponto em Mônaco, pode trazer uma coisa interessante. Vale ressaltar que Gasly é um grande piloto e que nós ainda temos Mick Schumacher, Latifi e Tsunoda para trazer um safety car para o meio da corrida. Então, quem sabe? Se depois de tudo isso você ainda não está empolgado para o Grande Prêmio de Mônaco, é porque falta glamour. Então, meu querido, fazer o seguinte, eu vou ficar aqui tomando meus bons drinks e esperando. E eu tenho certeza que vai ser um grande fim de semana. A Mônaco!